FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Oi, eu sou a Bianca, consultora da FATD, psicóloga, e estou aqui para falar hoje com você sobre autoconhecimento. Você sabe quem é você? É uma pergunta que parece tão simples, não é mesmo? Mas é algo que não é tão fácil assim de ser respondido. Para que a gente possa responder quem somos nós, é importante passar por processos de autoconhecimento. Esse processo é um elemento chave para fazer com que a gente encontre respostas sobre nós mesmos, sobre o porquê fazemos o que fazemos, o porquê tomamos decisões conforme tomamos decisões, o porquê sentimos as emoções do jeito que sentimos, porque reagimos a determinados eventos da forma como reagimos e assim sucessivamente. Ainda que seja muito falado sobre autoconhecimento, são poucas as pessoas que verdadeiramente conseguem entrar no processo de se conhecer. Por isso, a gente está aqui hoje para falar sobre isso com você. O conceito de autoconhecimento, naturalmente, como o próprio termo já diz, o próprio nome já diz, é como você se conhece, é sobre o conceito que você tem sobre você mesmo. Mas você sabia que algumas vezes a autoimagem que você tem de você, ela não corresponde a quem você verdadeiramente é? Algumas vezes a gente se engana, a gente cria algumas imagens a nosso respeito, até como forma de nos proteger, como forma de conseguirmos seguir em frente depois de algumas dificuldades que vivemos na vida. Então, é muito importante passar por essa etapa de se conhecer. E às vezes é chato, às vezes dói descobrir que não somos exatamente como a gente acreditava que a gente é, mas é libertador. Porque quando a gente descobre quem somos de verdade e o que está por trás de todos os nossos comportamentos, a gente consegue tomar decisões diferentes, a gente consegue caminhar de uma forma mais liberta e mais segura de quem nós somos mesmo. Um ponto de largada para você começar a conhecer sobre você mesmo é começar a entender quais são as suas qualidades. Todos nós temos muitas qualidades. E também as nossas dificuldades. As pessoas gostam de chamar de defeitos. Eu não gosto muito desse termo. Eu prefiro dizer que são as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, porque a gente pode mudar isso, né? Basta identificar, entender o que nos leva a ter essas vulnerabilidades e então partir para um processo de crescimento. Também é muito importante a gente conhecer os nossos desejos. Todos nós temos desejos, assim como temos ambições. Esses desejos muitas vezes levam a gente a algumas ambições na vida e elas são importantes para que a gente se movimente, para que a gente saia do lugar. Outra coisa importante de conhecermos em nós mesmos são os nossos limites. Todos nós temos limites, mas alguns de nós não conseguem aceitar os limites e acredita que pode seguir em frente e em frente e em frente e de repente algo acontece. Às vezes uma crise de ansiedade, uma paralisação, porque os limites não foram respeitados. Então, é importante conhecer até onde podemos ir. Quando a gente conhece tudo isso, começa a ficar mais fácil a gente entender também os processos emocionais, saber por que sentimos determinadas emoções e como podemos fazer para administrar isso, definindo objetivos e trilhando uma estrada de autorrealização.
E não é simples a gente se conhecer. É preciso um trabalho muito honesto, é preciso muita humildade, porque a gente se depara sim com coisas que a gente não gostaria de ver. E conhecer a nós mesmos leva tempo, exige técnicas de autoobservação, de se perceber, de verificar como nós nos comportamos, perguntar por que nos comportamos daquela forma, refletir muito e também treinar novas habilidades. Treinar novas habilidades pode fazer com que a gente mude hábitos antigos, com que a gente transforme a nossa realidade e construa um novo futuro. Mas só manter descobertas também não vai resolver para a gente. É preciso que a gente continue seguindo, analisando o quanto está consolidado cada mudança que a gente realiza. Se são mudanças perenes, se são mudanças que vão ter continuidade no nosso processo de crescimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para a nossa evolução pessoal, assim como para o nosso crescimento profissional também. Ajuda no desenvolvimento da nossa carreira, no sucesso das nossas relações pessoais, profissionais, sociais e até afetivas. Quem conhece a si mesmo se torna senhor do seu caminho, líder do seu caminho, sabe quais são as conquistas que desejam, sabe o que desperta determinados sentimentos, reflete sobre como controlar suas emoções e sabe quais são as escolhas que pode realizar, porque não ultrapassam os seus limites. Ajuda até mesmo no planejamento financeiro, ajuda na economia do seu dinheiro, ajuda a fazer com que você progrida, literalmente. Então, que tal olhar algumas questões e começar a refletir sobre elas? Você já parou para pensar o que realmente desperta sentimento de felicidade em você? Felicidade varia de pessoa para pessoa, é bem subjetivo. Os estímulos para uns podem fazer muito sentido e para outros nenhum sentido. Então é importante a gente saber o que realmente traz o sentimento de felicidade. Você conhece também os seus padrões de comportamento? Você já parou para pensar sobre como você se posiciona frente a repetições de acontecimentos na vida? Outro ponto muito interessante é conhecer quais percepções as outras pessoas têm de nós. Não significa que as outras pessoas elas estão certas sobre aquilo que elas pensam a nosso respeito. Mas se elas pensam algo a nosso respeito, se elas têm uma imagem a nosso respeito, possivelmente a gente pode estar comunicando aquilo para aquelas pessoas. E o que elas acham sobre nós é o que nós queremos comunicar verdadeiramente? Que tal pensar sobre isso? Pergunte para as pessoas ao seu redor o que elas acham de você, o que elas pensam sobre você. E as crenças? Você já percebeu que você tem crenças limitantes e que podem sabotar o seu desenvolvimento? Todos nós temos. Todos nós carregamos muitas crenças conosco. Você já parou para pensar quais são as crenças que você tem? As nossas crenças são pensamentos enraizados, automáticos, muitas vezes inconscientes e imperceptíveis na nossa memória, na nossa consciência, no nosso subconsciente. Crenças como, por exemplo, melhor pingar do que faltar, antes só do que mal acompanhado, entre outras tantas que a gente vai escutando a vida inteira e vamos tomando como verdade e aí colocamos limites no nosso desenvolvimento. Enfim, autoconhecimento é muito necessário para nossa evolução, para o nosso crescimento, para que a gente se torne uma pessoa inteira,
feliz e harmônica. É um processo para uma vida inteira. Não para, nunca. E se você quer saber um pouco mais, se você quer conhecer mais sobre você, procura por nós. Nós temos muitas ferramentas que podem te ajudar a trilhar essa estrada de uma forma bastante alicerçada, perene, sustentada e acompanhada. Desejo para vocês um lindo processo de autoconhecimento nesse novo ano que se inicia. Não desperdice esse tempo. Aproveite e siga se conhecendo cada dia mais. Um grande abraço para você. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.